bom dia a todos. Eu sou a Daniela Paz, terapeuta holística, e segunda-feira é dia de previsão da semana. Sim, toda segunda-feira eu transmito aqui pelo meu Instagram em live a previsão da semana, previsão energética da semana, para que a gente possa entender o que energeticamente está acontecendo, o que tem nessa psicosfera, que é a energia que a gente já está interagindo e vai interagir ao longo da semana. Essa previsão energética vai te ajudar a entender o que está acontecendo e assim entender o que acontece internamente. Porque nós somos um microcosmo, mais uma partícula do macro. Então a energia que está disponível no universo é a energia que a gente vai se conectar e interagir por toda a semana. E com esse entendimento, a gente consegue dar um rumo para a nossa vida, coordenar os nossos pensamentos, sentimentos e assim a nossa vibração, que é a soma dos nossos pensamentos e sentimentos. E é essa vibração que determina também o que a gente vai atrair energeticamente para a nossa vida. Bom dia a todos, bom dia Ricardo, bom dia Marcel. E vamos lá, sem mais demora, lembrando que essa previsão é feita com o Feng Shui arquétipo, um tarô canalizado, baseado nos 5 elementos que regem todo o universo, toda a natureza e também a nossa natureza, o nosso corpo. Então o negócio é que é profundo. Vamos lá, qual a previsão, qual a energia para essa semana? Essa semana que iniciou ontem, dia 28 de julho, e vai até o próximo sábado, dia 3 de agosto de 2024. Julho chegando ao fim, essa semana já te inicia o mês de agosto e vamos ver qual que é a energia dessa última semana. No início, meio, no fim dessa semana, um conselho e uma conclusão. Olha, a gente começa essa semana com a energia do elemento água. E essa água, ela traz a possibilidade, a oportunidade da gente olhar para dentro de nós, ressignificar alguns pensamentos, sentimentos, colocar ordem nesse corpo emocional. Então é uma semana que começa com alguns questionamentos e você pode sentir inclusive mais emotivo, refletindo, se pegando, refletindo sobre algumas questões mal resolvidas, talvez um pouco melancólico, conectado ao passado e situações do passado que ainda trazem alguma dor ou alguma indigestão. Mas o objetivo dessa energia, desse movimento é exatamente que você consiga nesse olhar para dentro identificar essas questões que ainda precisam de algum trabalho, que ainda precisam de algum olhar. E quando isso acontece, a gente acolhe, a gente busca ressignificar, retornar àquele local para que a gente possa, com o entendimento de hoje, talvez dar um outro significado para essas mesmas situações, tá? Semana também de estabilizar esse corpo emocional logo no começo. E toda essa energia, talvez esse olhar para dentro, essa necessidade de refletir sobre algumas coisas que não estão completamente sanadas, pode trazer algum estresse no meio da semana. No meio da semana, a gente cai para uma terra negativa que pede a cura através do elemento água, da nutrição. Essa terra negativa pode causar até algum estresse. Algum estresse, algumas dúvidas e questionamentos. A gente está falando dessa carta aqui. Mas o elemento de cura desse elemento terra, quando cai para essa posição negativa, que tira um pouco essa razão na hora da gente significar algumas questões, entender, interpretar o outro, isso pode gerar algum estresse. Ela precisa exatamente do elemento água, essa energia que a gente tem aqui logo no começo da semana, que fala de cicatrizar algumas feridas, de olhar de uma forma mais compreensiva para essas questões que ainda geram algum desconforto ou algum estresse. Então,
o que pode evitar esse estresse no meio da semana é exatamente você se permitir olhar para esse lugar, olhar para essas emoções e essas questões ainda mal resolvidas e mal significadas para você. Acolhe, mas não se permita entrar profundamente nessa dor. Acolhe entendendo que isso não existe mais, isso ficou no passado. É só uma questão que você precisa organizar a sua maneira de enxergar. E o não existe mais porque ficou no passado é uma delas, é uma possibilidade. Então, acolhe, mas sem mergulhar nessa dor e sem se permitir carregar, continuar carregando essa dor no presente. O objetivo aqui é ressignificar, é curar. Então, assim, muitos perguntam assim, bom, tem alguns momentos da vida, pensamentos intrusos e negativos que você fala, cancela, muda essa informação, coloca uma informação positiva no local. Em outras situações você fala, acolhe. Então vamos entender aqui, diferenciar isso daí. Em relação a questões que ficaram mal entendidas, significadas de uma maneira que causam dor e que vem do passado, eu posso cancelar, colocar uma pedra em cima desse assunto, mas ele retorna. E ele vai retornar diversas vezes até que eu consiga entender, trazer, acolher e consiga dar um significado diferente, de modo que eu consiga compreender essa situação do passado e ela não me cause mais essa dor. Então isso é ressignificar a situação. E essas situações que a gente traz, às vezes muito mal resolvidas, um desentendimento, um término de um relacionamento que não foi de uma maneira legal, um entrave, uma fase difícil de entrave financeiro que ainda me desperta alguns gatilhos. Eu preciso me permitir voltar a esse lugar, acolher essa situação e entender, naquela situação, daquela forma, eu fiz o que eu entendia, o que eu sabia, o melhor que eu pude, ou simplesmente não era o melhor que eu podia, mas é o que eu tinha para dar naquele momento, naquela situação, da forma que essas questões se apresentavam para mim. Hoje, isso não existe mais, o tempo passou, essa situação ficou no passado e com tudo que eu trouxe, absorvi, aprendi e amadureci na minha vida, eu consigo entender que talvez isso não fosse tão grande quanto eu signifiquei, ou que essa situação veio me trazer algum aprendizado, e um aprendizado inclusive que eu levo para minha vida. Então tudo é válido, tá? E quando a gente traz pessoas envolvidas e a necessidade de perdão, entenda uma coisa, o perdão é para você, não é para o outro. Perdoar não significa permitir que essas pessoas entrem de novo na sua vida. Perdoar, entender, virar essa página definitivamente é você sanar o seu corpo emocional desses sentimentos que te causam dor ainda. É permitir que isso se cure, cicatrize e que se vá. Agora, isso não faz aquela pessoa ser super bacana, ser boa pra você e você ter necessidade de abrir as portas da sua vida novamente. Não, você só entendeu e sanou as suas emoções. Isso tá descartado, tá resolvido, não faz mais parte das suas emoções. Então é sobre isso. Quando a gente fala de cancela a nocividade, cancela alguns pensamentos negativos, a gente está falando de gatilhos que podem vir dessas situações também mal resolvidas. O nosso cérebro, ele tá aqui para proteger a gente, sempre. Então, quando você passa por uma situação que causou dor, uma situação de violência, uma situação que te desequilibrou de qualquer forma que seja, o seu cérebro absorve essa emoção que foi gerada e cria um gatilho, um dispositivo para te proteger, que quando você tem contato com uma situação parecida, que te gera um sentimento semelhante, esse gatilho dispara e você começa a ficar alerta. Opa, peraí,
aqui é roubada, aqui é uma situação que não dá para entrar nesse momento. Então, isso que você tem que identificar, o que é necessário ressignificar, o que é um gatilho mais sério e eu preciso cancelar esse gatilho de alguma maneira para que a vida flua, para que a vida ande, para que eu prospere. Então, situações que causam traumas e dores são absorvidas e geram esses gatilhos. Então, você também pode retornar lá, olhar e falar, cara, isso não existe mais. Isso é uma situação do passado, uma situação difícil que me trouxe muitos aprendizados. Você ressignificou, você entendeu profundamente. Isso não pertence mais. Não é porque uma pessoa ali no passado me causou sofrimento, me enganou, mentiu, me traiu, que todas as pessoas são iguais ou que essa pessoa não possa no presente ter mudado, sabe? Então, você vai retornar, acolher tudo isso e dar um novo significado. Quando aqueles gatilhos disparam, que podem ser inclusive gatilhos de autossabotagem, que podem estar interferindo negativamente nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua prosperidade. Então aí sim, hoje eu enxergo de uma maneira diferente, então eu vou cancelar, porque eu não permito mais que esse tipo de pensamento sabotador tome conta da minha mente, da minha vida. Então quando esses gatilhos disparam, você conheceu uma pessoa nova, uma pessoa legal, quer entrar, quer tentar, quer se disponibilizar a esse relacionamento e aqueles gatilhos começam, ó, lembra, as pessoas podem te magoar, podem te trair, é seguro você estar fora de um relacionamento. Aí sim você cancela. 1, 2, 3, cancela, tá cancelado. O que eu vivi no passado não existe mais, ficou no passado, tá? Eu cancelo e agora eu coloco uma outra programação no local. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou a ressurreição e a vida de todo bem em minha vida. Eu sou a ressurreição e a vida da minha paz interna, do amor incondicional, da autoconfiança que me permite me envolver com essas pessoas e situações. Muda a informação, muda a programação para que você não permita que gatilhos negativos do passado interfiram na sua vida e sabotem o seu presente. Então é sobre isso. E é claro que muitas vezes é difícil e no começo a gente cancela e a gente coloca uma outra informação, mas às vezes nem nós acreditamos naquilo que a gente está falando. Mas é comprovado. Quando você continua, se empenha e trabalha essa repetição, o seu cérebro vai absorvendo como verdade. Isso é programação neurolinguística. Então, vai na repetição. O nosso cérebro, ele memoriza uma situação para a gente não esquecer e forma, inclusive, gatilhos para a nossa vida em duas situações, ou por repetição, ou por impacto emocional. Então a repetição é aquela coisa, sabe? Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Então você repete de forma inteligente aquilo que você quer que seja absorvido como mensagem. E o impacto emocional são aquelas situações que causam impacto positivo ou negativo. Nosso cérebro não distingue. Impacto é impacto e ele vai absorver. Então, tanto uma situação muito surpreendente, muito feliz, que te deixou aquela memória que você nunca vai esquecer na sua vida, quando você ganhou um presente muito legal, passou por uma situação muito incrível, fez uma viagem que foi um sonho realizado, aquilo fica gravado como um impacto emocional. Como também os seus traumas, uma situação de violência, uma situação de dor também é armazenado dessa forma. Então, quando a gente cria gatilhos, a gente teve essas situações de impacto emocional de alguma forma, positiva ou negativa. Através da repetição, você vai buscar anular, cancelar e colocar no lugar uma nova informação, uma informação salutar para sua vida, tá? Então é sobre isso. Então, para evitar estresse, desgaste, mau humor no meio da semana com essa terra negativa que tira um pouco esse crivo da razão, tira um pouco esse chão, faz a gente se permitir mergulhar fundo demais, sabe?
e sentir novamente a dor. Não é isso. Acolher não é isso. É você se permitir voltar, mas porque você tem uma informação positiva para você colocar no local. Porque hoje, conscientemente, você entende que as coisas não são dessa forma. Isso foi como você absorveu numa situação que você não sabia lidar. E tá tudo bem. Então você se acolhe, mas você vai lá curar e mudar a situação. Não se permitir vibrar, sentir novamente, porque se for assim, talvez você não esteja pronto, não esteja pronta para olhar para isso. E se tá difícil, é um gatilho que tá retornando e é muito difícil você mudar sozinho, agenda uma consulta e pede ajuda, não deixe isso crescer. Vamos buscar uma solução para te ajudar. Uma mesa radiônica, onde a gente vai entender profundamente o que é esse gatilho, da onde veio, lá no seu mental inferior, e enviar frequências salutares para te auxiliar. Um tarô que tá longe de ser previsão de futuro, ele mostra aquilo que tá no seu campo, aquilo que tá na psicosfera individual e coletiva, para que você possa ter esse entendimento, essa virada de chave, aí é com você, fazer a diferença na sua vida. Tá? O que a gente precisa entender que é o que tá pra gente aqui, ou a gente criou, ou a gente atraiu, seja com essa consciência, seja em outro plano, em outra consciência. O fato é que a gente criou, a gente programou, e só a gente pode transformar. Enquanto você ficar esperando um salvador, ou enquanto você culpar terceiros, a coisa não vai andar. Tudo que tá fora da sua mão, tá fora do seu controle, você não muda. Você vai ficar esperando milagre, intervenção divina. Quando você se conscientiza que você criou, você é co-criador, você é Deus em ação, você pode transformar a sua vida e a sua realidade, tá bom? Final da semana a gente termina numa energia muito positiva. Essa conotação de mais 80 é uma terra muito positiva, que pode ser ativada com um movimento positivo, com a energia desse fogo que transmuta, que deixa o passado no passado, para que você possa ter vitalidade, força de vontade inabalável, ânimo, entusiasmo, cura a nível físico, mental e emocional. Então essa carta fala que o final da semana vai ser bom, então você de fato tem a possibilidade, consegue modificar tudo isso que chega. Então se permita, reflita sobre isso, internaliza sobre as questões que voltam, para que você possa conscientemente mudar esse mindset. E assim você vai mudar a sua vibração e o que está ao seu redor, aquilo que você atrai para você. Aí sim, tá? Final da semana, pode ter certeza. Você vai gozar de boa saúde, vitalidade, força de vontade. Final de semana que você pode ter vontade de passear, viajar, fazer alguma coisa diferente, tá? Ou até essa semana a gente comemora em Bolk, no dia 1º de agosto, que fala desse preparo, esse final do inverno, inverno chegando ao fim, para que a gente comece a primavera, as coisas comecem a florescer, a nossa colheita começa a chegar. Então também é um momento de tomar essa vitalidade, organizar a vida, rever os projetos, as metas, limpar a casa, jogar fora tudo que não faz mais sentido, tudo que está sem uso, para abrir espaço para receber o novo. Então, usa essa energia da melhor maneira possível, de acordo com a sua necessidade no momento. Seja fazendo esse movimento físico para abrir caminho para esse movimento energético e para essa colheita, seja se permitindo viajar, sair, espairecer a cabeça, porque é esse o momento. Então, escuta a sua voz interior. Basicamente, essa semana é sobre isso. Conselho e conclusão da semana. A gente tem aqui duas cartas positivas, a montanha e o vento. Enquanto a montanha fala de base, alicerce, de estrutura, de você tomar essa organização mesmo, olhar para as suas questões, olhar para a sua vida, o que precisa ser ressignificado, o que precisa ser organizado a nível físico, emocional ou mental, rever suas metas, seus projetos, seus objetivos, rever o seu financeiro, fazer o seu balanço, entender como tá. E o vento anuncia a chegada de uma nova energia, de novos tempos. Então busca essa estrutura, essa organização em todos os aspectos da
sua vida, abre espaço na sua mente, no seu coração, na sua casa e na sua vida para o novo chegar, e o novo pode ser muito bom. Essa colheita pode ser muito positiva, e o vento fala: confia no universo, entrega e esteja pronto para receber. Então organiza o que você precisa, aproveita essa energia especial de Imbolc nessa semana. Mais próximo, entre dia 31 e dia 1º, eu vou fazer um post, alguma coisa explicando direitinho para você o que é essa energia de Imbolc, porque a roda do ano, na magia Wicca, ela fala da mudança de estações e a energia que carrega cada uma dessas forças, cada uma dessas estações, para a gente se preparar. Tá? Assim como a lua, as estações, todas as energias interferem diretamente na nossa vida. E Imbolc é isso, é se preparar para o novo. Então, organizar a sua vida é quando o inverno começa a chegar ao fim. No hemisfério norte, o gelo começa a derreter, a natureza começa a se mostrar, esse preparo para a entrada da primavera. E aqui no hemisfério sul, Imbolc agora, dia 1º de agosto. Então é um bom momento mesmo para a gente ativar essa água aqui, se permitir olhar para dentro, lidar com as nossas sombras e alguma questão que ainda não foi resolvida, mas tenta fazer de forma leve, tá? Aquilo que é muito difícil, que você não tá pronto para olhar, pede ajuda. Às vezes a gente precisa, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa de ajuda. Eu mesma, tá? Vira e mexe, preciso, mesa radiônica pra mim, eu faço, todos os meus tratamentos eu faço, mas às vezes eu preciso recorrer a alguma amiga e falar: olha, isso daqui tá difícil, me ajuda a enxergar o que eu não tô conseguindo ver aqui. É assim, na vida a gente precisa do outro, por isso que a gente tá aqui em sociedade, é o nosso coletivo em evolução, é as pessoas que nos rodeiam que são grandes mestres, de forma positiva ou às vezes muito sofrida, pra gente entender essa virada de chave, conseguir transcender as nossas questões e dificuldades, tá? Então é o momento de olhar para dentro, de organizar, tanto ao que se refere à sua vida financeira, física, mas também e muito nessa semana esse seu emocional, tá? Para que você, no final da semana, esteja aí com toda essa força, essa disposição, consiga de fato adentrar essa energia e tomar essa força, tá? De uma maneira leve. Então, estrutura, faz a sua parte, confia e entrega para o universo. Solta para que o universo faça a parte dele. Vamos ver um aroma para essa semana? Que aroma pode auxiliar em todo esse processo aí dessa semana? Limão. O limão Tahiti. Eu gosto muito do óleo essencial de limão. O limão, tanto a fruta quanto o óleo essencial, ele atua muito positivamente no fígado. E metafisicamente, o fígado ele desequilibra pela raiva. O fígado ele fala muito dessas emoções viscerais que a gente tem, que causam raiva, que causam irritação. O limão, ele é um tônico para o fígado, ele ajuda na limpeza, inclusive para quem tem esteatose hepática, gordura no fígado, né? O limão, ele ajuda nesse sentido. E o limão, ele é um grande limpador emocional, principalmente para essas emoções de cólera, de raiva, essas emoções que a gente chama emoções inferiores, mas que a gente vai sentir sim, porque a raiva, gente, eu vou dizer, eu vejo assim muito espiritualista, alunos, pessoas, inclusive quando eu vou dar curso de medicina chinesa, que a gente fala do fígado e vesícula, elemento madeira, e às vezes essas explosões de raiva, eu pergunto, quem se considera uma pessoa que sente muita raiva? Ninguém. Todo mundo fica quieto. Só eu que sinto raiva ali nas salas. E é o seguinte, gente, a gente tem incutido em algum lugar que a raiva é um sentimento nocivo, que a gente não pode sentir raiva. Cristo não sentia raiva de ninguém, então eu não posso sentir. Cara, você vai sentir, enquanto você estiver encarnado aqui, você vai sentir todas as emoções. E a raiva no aspecto positivo da força, esse elemento madeira de cólera é o que te faz muitas vezes movimentar a sua vida. Sair de uma relação tóxica, sair de um emprego que tá uma porcaria,
que não é o seu servir, o seu propósito e está drenando a sua energia. A indignação que te move a ir protestar contra tudo aquilo que para você tá errado. Então, se a gente não tem essa raiva, a gente fica apático. Lembra que o princípio de toda a criação do universo é a dualidade, é o princípio positivo e negativo, masculino, feminino, o yin e o yang, lá descrito no Tao. Tudo, absolutamente tudo aqui nesse plano é dual, inclusive nós. E todos os sentimentos, eles também são duais. Tem a raiva negativa que te faz fazer muita besteira e tem a raiva, essa emoção de cólera que faz você movimentar positivamente a sua vida. Tá? O que não dá é para você viver com raiva o tempo todo, jogando esse cortisol na sua corrente sanguínea. Isso vai te trazer problema ao longo do tempo. Mas de vez em quando a gente precisa desse sentimento para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado e que tá estagnado. Tá bom? E o limão, onde entra o limão? O limão atua diretamente no físico, é um limpador emocional, principalmente dessa energia de raiva, de estresse, esse tipo de sentimento que por vezes a gente precisa para movimentar, mas que a gente não pode se permitir se manter nele por muito tempo. Tá? Então, usa o limão inalando, principalmente com as duas narinas, você ativa os dois hemisférios do cérebro, as amígdalas e o sistema límbico, amígdalas glândulas, tá? Não a amígdala da garganta. Ativa o sistema límbico e isso começa a funcionar já. Você pode usar em spray de ambiente, eu faço muito spray com limão. Na pele você precisa tomar um pouco de cuidado, porque ele tem a fototoxicidade. Então se você usa o limão, o óleo essencial de limão e sai no sol, ele vai queimar, igual a fruta ou pior, porque ele é muito concentrado. E pode trazer alguma irritação para a pele também. Então evita na pele. Usa na inalação, usa no aromatizador de ambiente, usa em spray de ambiente. Então, assim, ele é um limpador psíquico, emocional. Ele atua diretamente na raiva, no fígado. Então, assim, se você anda muito irritado, muito nervoso, você pode, de noite, antes de dormir, sem sair no sol, misturar umas gotinhas do óleo essencial de limão num óleo de coco, num óleo vegetal carreador e passar no seu fígado ali, conversar com o seu fígado, sabe? Calma, vamos com calma, vamos resolver essa situação. A gente usa muito em aromaterapia. Tem pessoas que fazem a ingestão do óleo essencial de limão e eu já fiz por um tempo, tá? Só que se você pensa em fazer ingestão de óleo, não vai nessa não de faz a sua farmacinha natural em casa, fica tomando indiscriminadamente. O óleo essencial é muito concentrado e não funciona dessa forma, tá, gente? Muito cuidado com quem te diz que você pode fazer ingestão indiscriminada. Consulta um aromaterapeuta, vê se é indicado de fato para o seu caso, e a posologia também é muito importante, tá bom? Então, responsabilidade, juízo não faz mal a ninguém. Use e abusa do óleo essencial nessa semana de limão para auxiliar nessa limpeza emocional, nessa ressignificação aí necessária. E vamos ver um arquétipo pessoal para essa semana. De que forma, universo, que eu posso me ajudar para ficar mais fácil, ficar mais leve esse entendimento. A meditação do sol, nossa, eu adoro. Nossa, reequilibra, reenergiza, a gente fica muito bem com essa meditação. Eu vou deixar essa cartinha lá nos stories para vocês poderem printar e fazer com toda a explicação da meditação. Mas basicamente a meditação do sol é uma meditação para você revitalizar, trazer essa energia solar para todos os seus chakras, todos os seus meridianos, trazer esse reequilíbrio. Você pode tanto sair e tomar um pouquinho de sol, que é muito bom, que a gente precisava fazer 10 minutos todos os dias. Agora, caso você não possa por qualquer razão,
Você vai sentar ou deitar numa posição que para você seja confortável. A gente sempre começa assim, tá? A meditação, qualquer meditação. Respira algumas vezes, e eu gosto do pranayama completo, que te permite oxigenar todos os seus órgãos. O pranayama completo, você respira, puxa o ar pelo nariz. Você pode até contar até 8. Esse ar, ele entra pelo seu nariz, ele passa direto aqui pelo seu cérebro, desce até o seu umbigo, sente estufar a sua barriga. Ele continua subindo, você vai sentir ele na sua caixa torácica, nos seus pulmões, expandindo os seus pulmões. Segura 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca em 8, contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura 4 segundos vazio. Isso é pranayama completo. Faz pelo menos 3 vezes ele. Ele vai oxigenar o seu corpo, o seu cérebro, os seus órgãos, vai te colocar equilibrado. Senta numa posição que para você seja confortável, respira algumas vezes. Eu preciso fechar o olho para visualizar, você vê o que é melhor para você. E vai visualizando o sol vindo, se colocando bem acima da sua cabeça. Recebe essa energia solar, sente ele aquecendo a sua coroa, descendo por todo o seu corpo e até os seus pés. E sente esse calor do sol no topo da sua cabeça e na sola dos seus pés, onde você tem o reflexo de todo o corpo. Isso reenergiza, reequilibra, esgota aquele cansaço que a gente sente, reequilibra a energia, tá bom? Então, só para explicar, mas a meditação vai estar lá nos stories, você pode printar e usar e fazer todos os dias, não só essa semana, como sempre, ou toda vez que você sentir que você tá drenado, tá com perda energética, tá muito cansado, muito emotivo, porque você vai refazer. Reequilibrar, tá? Vamos ver um arcano do tarô. Um conselho para essa semana, um arcano, um conselho para essa semana. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, esse daqui é o tarô egípcio, tá, gente? É o que eu uso em atendimento. O sumo sacerdote, ele fala dessa conexão com o divino, dessa necessidade de se conectar com o divino para equilibrar a nossa vida e todos os aspectos dela. Ele é o número 5. E o número 5, ele sempre fala de movimento, um momento que a vida está agitada. E pode ser que muitas coisas passem na sua mente, no seu coração, e às vezes de forma caótica, sem equilíbrio. O sumo sacerdote, ele pede que você se conecte com a sua presença divina, com a espiritualidade, para você começar a organizar todos esses aspectos. E ele fala também, ele rege o chakra laríngeo, o sumo sacerdote. E o chakra laríngeo, ele é o chakra da manifestação, tudo aquilo que você manifesta via oral, a maneira que você se coloca. E o sumo sacerdote, ele fala da necessidade de se colocar nos seus relacionamentos, no seu trabalho, tá? E o se colocar, manifestar a maneira que você sente, aquilo que você pensa, o que você acha que precisa ser mudado, vai trazer essa organização desse caos interno que você tá. E fazer a sua parte, se conectar com a sua presença divina e confiar na espiritualidade, vai te livrar desse caos externo, porque tudo começa dentro de nós. Quando internamente tudo está caótico, tudo que a gente vai ver do lado de fora, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, é o caos. Quando você organiza, equilibra, se conecta com a sua presença divina, reafirma, reestabelece essa sua fé e conexão, esse caos interno começa a se dissipar e fica mais fácil de você enxergar de uma maneira mais equilibrada e mais positiva o externo e aquilo que estava em caos também. E ele pede que você se coloque, tá? Que você pare de engolir tanto sapo e se coloque de forma equilibrada, pensa antes de falar. Ele é um cara super sábio, super equilibrado. Que você seja assim, que você haja dessa forma, que você pense antes de falar, organiza, primeiro internamente, muita meditação do sol, óleo essencial de limão, mas depois você se coloca os seus limites,
algumas regras, onde for necessário, se coloca com equilíbrio. Essa é a mensagem do sumo sacerdote, tá? E para fechar aqui essa previsão da semana, vamos de mensagem dos anjos, aquela que acalenta o nosso coração. A mensagem dos anjos para essa semana. E que energia que os anjos trazem nessa semana para a gente tomar e usar na nossa vida. Que energia que os anjos trazem nessa semana para a gente tomar e usar na nossa vida. Eu sou o anjo que está junto de você para guiá-lo. Confie, pode seguir tranquilo. Agora os medos e a insegurança serão eliminados. Confie, respire profundamente. É tempo de viver com liberdade e desapego. Gente, é em bulk. Se libertar de tudo que não cabe mais, que não serve mais, que não faz mais sentido para quem você se tornou. Se fortalece, traz esse entendimento e solta. E confia no universo, confia na sua presença divina, confia nos anjos, que tudo entra nos eixos, tá? Equilibra esse caos interno para você conseguir equilibrar a sua vida externamente, física. Lembra, o que tá no micro tá no macro, porque tá na maneira que você enxerga tudo e o caos que você traz para sua vida. E o contrário também é verdadeiro, porque nós somos fractais do todo. Nós vibramos como Gaia. Então, tudo começa dentro de nós, inclusive para a gente equilibrar o que tá externo a nós. E toma para você essa responsabilidade, tá? Para você conseguir começar a alterar o que precisa ser alterado. Gratidão todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui, que tá aqui, e aqueles que assistem depois, que é a maioria, porque a gente sabe que segunda-feira, nesse horário, não é todo mundo que consegue, tá bom? Até a próxima. Beijo, ótima semana a todos. Gratidão, Marcelo. Beijo.